Como eu falei, eu vou dar início à nossa apresentação. Meu nome é Tarcísio Gripe, para quem não me conhece, né? Sou membro de expansão global aqui da empresa com a qual a gente trabalha. E eu vou compartilhar a tela para vocês. Quero ver se vocês estão conseguindo enxergar. Dá um joinha aí se vocês estão enxergando a minha tela, por favor. Tá? Perfeito, então. Tá ok. Ótimo. O objetivo dessa apresentação de hoje, basicamente, é mostrar um plano de negócio, né, para empreendedores, a expansão do que a gente está fazendo não só aqui pelo Brasil, mas também em redor de outros países, né? Então, hoje a gente já tem alguns países nos quais a gente já está atuando. Ao final dessa apresentação, você que foi convidado hoje para escutar, para conhecer um pouco mais, vai poder tomar duas decisões, né? A primeira é se você vai querer usufruir pessoalmente da oportunidade apresentada, que vai ser falada aqui, ou então se você poderá nos apresentar alguns empreendedores com o perfil procurado, tá certo? Eu gostaria de começar a apresentação de hoje falando sobre esse estudo aqui, né? Como vocês podem ver, foi do dia 21 de outubro, agora de 2019, e uma tendência que está acontecendo hoje no Brasil é uma realidade que muitas das vezes a gente não conhece, né? De que o Brasil está crescendo, obviamente, e o Brasil ganhou 42 mil novos milionários em um único ano, né? Segundo estudo aí feito pelo Credit Suisse, um dos maiores bancos do mundo, né? Então, a gente muitas das vezes acaba se questionando sobre, será que realmente o Brasil ele é capaz de dar suporte ou ter condições de crescimento para mim ou para minha família, etc. E quando a gente olha um estudo desse, a gente se depara com uma realidade grande aqui, né? Muitas das vezes a gente conhece pessoas que viajam para outros países, para outros lugares e que, por exemplo, Estados Unidos, né, Austrália, etc., que muitas das vezes quando a gente conversa com essas pessoas e pergunta se elas estão bem, gostam do lugar, muitas das vezes a pessoa fala assim, realmente eu gosto, estou curtindo aqui o lugar, mas quando você pergunta realmente, você de fato se sente nesse lugar próspero, ou então você sente que realmente isso daí mudou completamente a tua vida, você não sente saudade nenhuma do teu país, aí vem a choradeira, né? Aí a gente realmente vê que a maioria das pessoas elas, na verdade, dificilmente vão conseguir realmente atingir aquele sonho do ser milionário lá fora, etc. E o contrário, na verdade, é o que acontece, né? Muitas das vezes, pessoas de outros países vêm para cá e acabam mudando de vida. E esse estudo, na verdade, ele simplesmente aponta essa grande realidade, né? E existe uma tendência de que nos próximos 5 anos, né, a continuidade do estudo, o Brasil ele faça 80% dos milionários que já fez ao longo de toda a história. Então, isso significa dizer que daqui 5 anos, a gente vai basicamente ter o tanto de milionários quase igual ao que já foi criado desde a época de Álvares Cabral. E quando a gente vê uma situação dessa, a gente entende o seguinte, né? Será que esses milionários eles vão surgir dos mercados tradicionais que a gente tem hoje? Ou será que eles vão surgir de mercados alternativos que estão sendo criados, né, nos últimos anos? E a pergunta para essa resposta, talvez ela esteja nessa apresentação, tá certo? E eu tenho certeza que o que vocês vão ouvir aqui vai fazer vocês pensar um pouquinho sobre essa realidade, o momento que a gente está vivendo no Brasil, tá certo? Quais são hoje as mega tendências que estão acontecendo no mundo, ao redor do mundo, que realmente estão impactando a vida das pessoas? Uma das grandes mega tendências que está acontecendo é a tal da obesidade, né? A gente sabe que hoje houve um aumento de 60% nos últimos 10 anos, né, da obesidade somente no Brasil. E 70% das mortes poderiam ser evitadas, as mortes hoje já conhecidas poderiam ser evitadas se algum desses 3 itens, né, estresse, sedentarismo e má alimentação, eles fossem realmente corrigidos na população, sendo que a má alimentação é o pior deles, justamente porque a gente normalmente se alimenta mal 4, 5, 6 vezes ao dia e constantemente ao longo de anos. Será que isso não vai impactar negativamente, né, na nossa saúde, na nossa longevidade, no nosso dia a dia? E aí vem uma segunda mega tendência que hoje vem ocorrendo, né, a tal da longevidade, realmente. As pessoas elas estão vivendo mais, isso é um fato. Só que será que elas estão vivendo mais com mais qualidade
ou a vida que elas estão tendo é uma vida, nos últimos 10, 15 anos, simplesmente deixando a vida passar, né? Então, a gente tem um entendimento nos últimos anos de ver cada vez mais as pessoas nessa segunda situação, né? E o que as pessoas hoje já estão buscando é um estilo de vida mais saudável. Hoje, 83% dos brasileiros já querem ser mais saudáveis. Isso daí são dados que cada vez mais vêm crescendo. Dentro da área financeira, as pessoas hoje já buscam, né, empreender, né? Hoje já o empreendedorismo já está se tornando algo corriqueiro. E a busca por essa independência financeira cada vez mais vem vindo através do mercado chamado venda direta. E é disso que a gente vai poder falar um pouquinho mais nos próximos slides dessa nossa conversa hoje à noite. Por quê? Né? Quem que hoje está mais crescendo dentro dessas mega tendências, desse mercado que abraça desde a área, né, de obesidade, nutrição, longevidade, mega tendências relacionadas a estilo de vida ativo e saudável e principalmente a essa área de venda direta. Se a gente vê hoje uma perspectiva de mercado de todas as empresas que estão trabalhando hoje, a gente pega, por exemplo, uma perspectiva de mercado de empresas de venda direta e empresas que trabalham na área de nutrição, a gente vê que hoje a Avon tem um valor de mercado de aproximadamente 5 bilhões. Casas Bahia, um valor de mercado, né, junto com o Ponto Frio, de 5,4. Natura, que recentemente acabou comprando a Avon, 19,7 bi. Grupo Pão de Açúcar, 24,3. E quem que é essa tal dessa Herbalife Nutrition que desponta com 31,8 bilhões de valor de mercado? E é disso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, né? Quem que é essa empresa, a tal da Herbalife? E olhando para os números, né? Até eu gosto dessa imagem porque ela associa realmente a realidade que está acontecendo hoje. Cada vez mais, né? Jovens do Vale do Silício adotam shakes para substituir comida. Essa notícia aí mostra que cada vez mais as pessoas mais ricas e mais poderosas do mundo hoje já vêm utilizando os shakes, utilizando uma nutrição alternativa, uma nutrição inteligente, como uma forma de estilo de vida ativo e saudável, porque não adianta ser o cara mais rico do cemitério, né? Essa é a percepção. E hoje, as ações que mais crescem, que os caras que entendem mais de ações no mundo, mais amam, são ações da Herbalife, né? Hoje, só para entender, né, o valor de mercado da Herbalife aumentou em 2 dígitos. Isso daqui é uma foto de hoje, realmente, né? Então, até fiz aqui um destaque, né, dia 29 de outubro, né? Então, assim, o crescimento da Herbalife está cada vez mais acontecendo. Então, isso daí demonstra realmente que as pessoas já estão buscando um estilo de vida mais ativo, né? Um estilo de vida mais saudável. Onde que surgiu essa empresa? Essa empresa surgiu desse cara, né? Um jovem visionário chamado Mark Hughes, que aos 23 anos de idade, em Los Angeles, né? Ele teve um problema muito sério na família dele, que a mãe dele, ela era atriz de Hollywood e acabou utilizando alguns produtos que são remédios chamados anfetaminas para emagrecimento. E o uso desse remédio indiscriminadamente, junto com alguns remédios para dormir, né, por conta do contra-efeito das anfetaminas, acabou fazendo com que ela viesse a falecer. E para que ele não visse outras pessoas tendo esse mesmo problema em casa, ele acabou pensando, poxa, o que eu posso fazer de melhor para poder fazer com que as pessoas não tenham que passar pelo que eu passei, né, de perder a mãe tão cedo. E ali ele entendeu que a nutrição é a chave do emagrecimento, é a chave do estilo de vida saudável e a chave realmente de fazer com que as pessoas sejam longevas, prósperas e tenham bem-estar, né? Dali surgiu a Herbalife com o seguinte contexto, né? Pensar não somente na nutrição interna, mas em todos os aspectos de nutrição, passando pela nutrição interna, pela nutrição externa e a nutrição esportiva, utilizando os ingredientes na medida certa para que todos os produtos eles viessem a beneficiar a saúde das pessoas. Não necessariamente para emagrecimento, mas para uma vida mais saudável, um bem-estar e principalmente, né, fazendo com que as pessoas se sintam bem, né, do jeito que tem que ser. E quem direciona essa empresa, né? Por que ela é tão grande? Por que ela está crescendo realmente tanto, né, nos últimos anos? O cara que hoje que gerencia, o CEO, né, o Chief Executive Officer, né, dessa empresa, é o ex-presidente da Walt Disney International, Michael Johnson. Com certeza você, se não conhece o plano executivo desse cara durante a época que ele estava na Walt Disney, você participou dele, né? Você que está nessa apresentação. Por quê? Porque o Michael Johnson, ele quando estava na Walt Disney, ele queria levar um produto da Disney para casa de cada pessoa do mundo. Na época que ainda a Disney chamava Disneylândia, nem era Disney World, como hoje é.
E quando ele... Hoje em dia, eu acredito que todo mundo dessa apresentação tem pelo menos uma borracha do Mickey em casa, uma camiseta ou algo do tipo. E a gente vê que quando ele entrou na Herbalife, ele entrou com o seguinte propósito, de levar um produto da Herbalife para casa de cada pessoa do mundo. Nem que a pessoa ela não utilize o produto, mas ela vai ter esse produto em casa justamente por conta de uma questão social, de que, como hoje é o café, se você traz um parente, uma pessoa próxima para sua casa, que essa pessoa ela vai querer utilizar pelo menos um chá, um shake ou algo do tipo. Hoje, como é que a Herbalife está no mundo, né? Hoje ela já é uma empresa fundada há 39 anos, quase 40 anos. Ela é líder mundial em vendas diretas na parte de nutrição e controle de peso. Tem ações negociadas da Bolsa de Valores de Nova York. E isso me deu muita certeza em relação a querer conhecer um pouco mais desse negócio, né? O que a Herbalife está fazendo, justamente porque uma empresa, para ter ações negociadas da Bolsa de Valores de Nova York, ela não pode ser uma empresa qualquer, ela realmente tem que ter uma solidez financeira comprovada, tanto no presente quanto no futuro, né? Ela tem uma outra coisa que também me deu muita certeza, até pela minha história, é que por trás dos produtos existe uma equipe de mais de 300 cientistas, incluindo 42 PhDs e um prêmio Nobel de Medicina. E as vendas líquidas globais de 2017 da Herbalife foi de 9 bilhões de dólares. Isso significa dizer o quê? Que essa empresa, hoje, ela é mais que o dobro de uma Embraer, que é uma empresa já gigantesca no Brasil, só para vocês terem uma ideia de um comparativo empresarial, certo? Em relação a vendas. Olhando para a operação da Herbalife aqui no Brasil, hoje o shake da Herbalife ele já detém 84% do mercado brasileiro. É o produto número 1 na categoria. Já é líder em venda direta para produtos de nutrição e controle de peso. E só nessa apresentação já foram vendidas mais de 20 mil reais em shake, ou seja, um shake vendido a cada 10 segundos. Realmente, para ter uma ideia do tamanho que essa empresa ela tem. E por que o produto ele é tão excelente que as pessoas estão tão correndo atrás dele, né? Hoje, o board científico da Herbalife já é considerado o maior board científico empresarial do mundo, né? Só perde para o board científico do governo americano. Esses mais de 300 cientistas fazem com que os produtos eles realmente sejam excelentes. E eu vou dar ênfase somente num cara aqui, o terceiro da parte de baixo, da esquerda para a direita, o Dr. Luiz Guinarro, PhD, único no mundo via nutrição, né? PhD em medicina via nutrição. Esse cara escolheu trabalhar na Herbalife por questões simples, justamente porque ele poderia levar o melhor da ciência nos produtos que seriam disponibilizados para o mercado. E ali ele enxergou o propósito dessa empresa, né? No Brasil, a gente tem o prazer, o privilégio de ter dois crânios, né? O Dr. Nathaniel Vinícius e a doutora Carolina Pimentel, que fazem com que o produto que chega no Brasil, ele realmente chegue com qualidade, com a nutrição necessária para que o povo brasileiro realmente, para as necessidades nutricionais do povo brasileiro, certo? E assim, eu gosto muito desse slide porque ele diz muita coisa, né? Um cara que nem o Cristiano Ronaldo, esse cara que ninguém conhece, né? Ele hoje veste a camisa da Herbalife. E ele não veste por conta de patrocínio financeiro, não. Ele veste justamente porque ele tem os melhores médicos, os melhores produtos nutricionais para ele utilizar em campo. E o Cristiano Ronaldo já é patrocinado pela Herbalife há 6 anos, e nos últimos 6 anos ele foi 4 vezes bola de ouro, para ter uma ideia do poder que o produto ele realmente influencia. Mas eu não vou chover numa olhada aqui, vou deixar ele mesmo falar um pouquinho sobre a história dele com os produtos e por que ele ama tanto essa empresa.
Então, realmente é incrível, né? Um cara como o Cristiano Ronaldo falando tão bem dos produtos. E, assim, isso dá tanta certeza para nós com relação a não só a qualidade do produto, mas principalmente ao que a Herbalife vem fazendo para levar esse produto ao mercado e facilitar a vida de todas as pessoas que trabalham com a marca, né? Então, hoje em dia, a Herbalife, na mídia, ela já é tida como uma empresa número 1 na parte de nutrição, tanto que nos Estados Unidos a gente tem alguns prêmios que ela já ganhou, como o melhor construtor muscular de 2019, o melhor pré-workout, né, o pré-treino de 2019 também, o melhor bebida energética e o melhor café da manhã. Não só isso, né, mas também nas mídias sociais, todos os influencers, né, os digital influencers, né, Instagramers da vida e tudo mais, hoje estão utilizando os produtos e mostrando cada vez mais para o mercado a importância e a qualidade que esse produto tem, que facilita demais a vida de pessoas que trabalham com a marca, tá certo? E hoje a gente já enxerga uma realidade muito clara na vida do povo brasileiro, que alguns anos atrás, né, o ensino superior ele era tido como o principal ferramenta para a pessoa ela crescer na carreira, crescer na vida dela. E hoje, cada vez mais, a gente tem visto que ter um negócio próprio tem se tornado um dos principais sonhos, né? Já o quarto sonho do brasileiro. Por quê? Porque se eu me formo, por exemplo, engenheiro, se eu me formo arquiteto, se eu me formo em qualquer área, um administrador de empresa ou o que for, dificilmente eu vou conseguir ter um retorno tão grande quanto aquele que eu empenho dentro da minha profissão. Eu posso ser um Cristiano Ronaldo, Neymar, um Messi da minha área, mas se essa área não tiver o que a gente chama de abundância financeira, muito dificilmente eu vou ter um crescimento. Sendo que no mercado que há abundância financeira, como esse mercado que a gente acabou de mostrar para você, esse mercado, mesmo que eu seja uma pessoa mediana, mas eu consiga entrar nesse mercado e eu utilizar da oportunidade, eu vou ter realmente a possibilidade de crescimento. E pensa um pouquinho agora, né? Deixa eu dar uma divagada em relação aos seus sonhos, né? Imagine o que você poderia fazer com uma renda extra de R$2.000, eu digo extra, né? A mais, né? R$5.000 a mais por mês, R$10.000 a mais por mês. Poxa, R$10.000 a mais por mês já muda a vida de muita gente, né? Imagina então R$50.000 a mais por mês. Então, assim, para falar um pouquinho sobre essa possibilidade de crescimento de renda extra, ou então mesmo de independência financeira, eu vou estar falando um pouquinho sobre a oportunidade, o plano de negócio que essa empresa ela tem. E para falar um pouco do plano de negócio, antes eu quero falar um pouquinho da minha história, quem sou eu e como que eu conheci esse negócio. Então, meu nome é Tarcísio Gripe, como eu já me apresentei no início, eu sou membro da equipe de expansão global da Herbalife Nutrition e eu conheci esse negócio através desse casal que está nessa foto, né? Uma coisa que eu acho muito bacana dessa empresa é que ela não só nos coloca numa posição muito boa, né? Não só de mercado, mas também junto com os melhores, mas ela também nos reconhece da maneira que tem que ser. E nesse dia que a gente teve esse reconhecimento, existiam mais de 15 mil pessoas, né? A gente estava no palco, mais de 15 mil pessoas nos aplaudindo realmente pelo resultado que a gente teve, pelo impacto que a gente levou para a vida de mais e mais pessoas, né, ao redor do mundo. E eu conheci a Herbalife numa época que eu estava na véspera de uma competição. Eu sou engenheiro, mas de hobby eu sou atleta de fisiculturismo. E quando eu estava indo para essa competição, um amigo meu ele me ofereceu uma avaliação, né, de bioimpedância para conhecer todos os meus índices, percentual de massa magra, percentual de gordura. E ali eu entendi que eu poderia saber como é que eu estava. Lá eu conheci o Alex e a Carol, que são os meus mentores de negócio, e eles me apresentaram os produtos, falaram o que o produto tinha. Ali eu entendi que eu poderia estar utilizando esse produto como para performance, não necessariamente para emagrecimento, não era o que eu estava buscando naquele momento, mas sim para performance das minhas competições, e comecei a utilizar o produto. Utilizei de maneira realmente profissional e o produto eu consegui não só melhorar a minha performance nos treinos, mas também melhorar a minha performance nas competições. Eu acabei me tornando campeão de fisiculturismo do Vale do Paraíba, terceiro lugar de fisiculturismo no estado de São Paulo e cheguei até o Mr. Olímpia amador aqui no Brasil, que teve no ano passado. E realmente foi incrível, né, essa trajetória. Eu devo muito, né, aos meus mentores de negócio, a Carol e o Alex, que realmente me apresentaram o produto, mas principalmente me apresentaram a oportunidade de poder levar esse produto para o mercado. E quando eu entendi que eu tinha me beneficiado, eu falei, poxa, eu também posso beneficiar outras pessoas. E perguntei para eles, como que eu posso fazer isso? Nesse momento eles falaram, Tarcísio, a tua formação
ela diz tudo, né? Você engenheiro, você é mestre, né, em eletrônica, também pelo ITA, você fazendo doutorado, trabalhou no Centro Espacial Alemão, engenheiro na área de telecomunicações, trabalhou em empresas, né, gigantescas como a Camis, empresas de marketing digital, empresas de eletrônica. Você entende que o conhecimento, a formação é algo que realmente importa? Eu falei, pô, realmente, depois de ter me mostrado isso, a minha história realmente importa. E eu entendi que para eu ter o melhor conhecimento, para eu ter a melhor nível de informação, eu precisaria me tornar um supervisor da Herbalife. Por que um supervisor? Um supervisor é a posição que te dá como se fosse um nível de graduação dentro dessa empresa, em que você vai ter acesso aos melhores mentores, aos melhores conhecimentos, aos melhores treinamentos, aos melhores eventos e principalmente a tudo que o plano de marketing em termos financeiros pode te oferecer. Quando eu me posicionei então como supervisor, eu entendi a grandiosidade do negócio, eu entendi que poderia realmente fazer um negócio de maneira profissional ainda em tempo parcial, como eu fiz ao longo de todo esse tempo. E como supervisor começou as coisas a mudarem, eu comecei a trabalhar realmente de maneira profissional ainda em tempo parcial, mas comecei a ter resultado, um resultado muito bom, não só financeiro, mas principalmente de mudança de estilo de vida. Então, ali, a gente teve a oportunidade de estar presente em jantares de gala, estar junto com essas pessoas, né? Vocês talvez não conheçam essas pessoas dessas fotos, mas podem ter certeza que são como se fosse o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Messi da Herbalife, né? As pessoas que mais se destacam, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, já ganhamos bônus, cheques, viagens, né? Alguns prêmios, né? Alguns eventos. Então, realmente é um estilo de vida muito bacana. E tudo isso que eu faço tem que ter um porquê, né? Esse porquê realmente de eu estar dentro desse negócio, mesmo sendo engenheiro, eu já tenho, obviamente, já tive muitas outras oportunidades de negócio, de vida, mas, né, a gente tem que sempre ter um porquê. E eu enxerguei na Herbalife uma oportunidade de alavancagem, não só financeira, mas de poder deixar de trocar meu tempo por dinheiro, que era a minha grande insatisfação. Trabalhava demais, né? Deixar de trocar meu tempo por dinheiro para estar realmente em algum momento de qualidade com a minha família. E é pela minha família que eu desenvolvo esse negócio hoje. E a Herbalife, ela não é só festa, né? Ela também não é só prêmios, mas ela também te premia de uma maneira muito interessante, né? Que boa parte das pessoas querem, né? Que é a parte financeira. Esse daqui é o meu primeiro depósito que eu recebi da Herbalife, um depósito de R$ 102,16, não me deixou mais rico, não me deixou multimilionário, mas realmente me deixou muito entusiasmado, não por conta desse dinheiro, da quantidade de dinheiro que veio, mas principalmente por conta do modo como esse dinheiro chegou na minha conta. E é para falar um pouquinho sobre o modo como esse dinheiro chegou que eu vou estar apresentando para vocês o plano de marketing da Herbalife. A Herbalife, por que ela é a melhor oportunidade? A Herbalife ela retorna para os consultores até 73% do valor dos produtos. Em alguma das 4 formas de ganho, seja o lucro no varejo, seja o lucro no atacado, sejam os royalties ou sejam os bônus. E eu vou discriminar aqui para vocês um pouco sobre cada uma dessas formas de ganho, tá certo? A primeira forma de ganho que a Herbalife ela repassa para os seus consultores é o chamado lucro no varejo. Então, pensa no seguinte, né? O lucro no varejo é uma maneira muito fácil de se entender. Quem determina o valor do desconto com o qual você compra os produtos não é a pessoa que te colocou no negócio, não é a Herbalife, não é ninguém. É você mesmo, baseado na quantidade de lote de produtos que você compra. Então, inicialmente, se você compra um lote de produtos pequeno, você vai ter um desconto um pouco menor. Se você compra um lote de produtos um pouco maior, você vai ter um desconto maior. Normal, como qualquer sistema de pontuação de milhas ou qualquer compra que você vai fazer dentro do mercado. Então, quando você compra um produto, por exemplo, com 25% de desconto, você imagine uma situação, você comprou um produto por R$ 75,00, vende a 100, ganha 25. Fazendo o mesmo trabalho com 50% de desconto, você vai comprar o produto por R$ 50,00, vender a 100 e ganhar 50. Ganha o dobro do lucro. Esse é o tal do lucro no varejo. A modo como você vai se posicionar, a escolha é sua. O segundo tipo de lucro é o chamado lucro no atacado. Então, veja nessa situação aqui, né? Então, a gente tem o Pedro, vamos supor que o Pedro ele é um supervisor e ele tem 50% de desconto, que é o valor máximo de desconto que a Herbalife te paga. E ela tem aqui o João, que é esse menino aqui, a Maria, essa menina aqui, e a Márcia, que é essa outra aqui de baixo.
O João, ele entrou no negócio com 42% de desconto. E ele vai... A diferença entre o desconto do Pedro, que é supervisor, e do João é de 8%. A Herbalife vai pagar essa diferença de desconto do dia 15 no mês seguinte na forma do que a gente chama de lucro no atacado. Da mesma forma, se a Maria tem 35%, a Herbalife vai pagar 15% do que a Maria movimentar, e se a Márcia tem 25%, a Herbalife vai pagar 25% do que a Márcia movimentar para o Pedro, né, que é o supervisor que tem o máximo de desconto. O mais interessante da situação é o seguinte: o João, a Maria e a Márcia desenvolveram 100% do trabalho deles. E eles ganharam a maior fatia do trabalho. E quem remunera não é o João, a Maria ou a Márcia, é a Herbalife naqueles 73% que ela retorna de alguma maneira para os seus consultores. Então, o trabalho ele vai ser realmente compensado da maneira de quem realmente pôs a mão no trabalho. Porém, o Pedro, que é o supervisor com o máximo desconto que trouxe essas 3 pessoas para o negócio, o Pedro ele vai receber um pequeno percentual justamente pela característica de ter trazido e ter ensinado essas pessoas a desenvolver o trabalho. A terceira forma de ganho é que realmente me trouxe para o negócio da Herbalife, que me deu uma visão muito grande do que esse negócio poderia trazer em termos de ganhos, certo? Que são os royalties. O que são royalties? São direitos vitalícios e hereditários que uma pessoa tem em cima, né, de algum produto ou de algum conceito que ela criou. Então, um exemplo. O Michael Jackson, quando fez as músicas dele, quando alguém quisesse regravar essas músicas, pagava para ele na forma de royalties. Quando ele veio a falecer, né, os filhos dele hoje recebem os royalties e quando eles vierem a falecer, talvez os netos recebam. A Herbalife é a mesma coisa. Existe o direito vitalício e hereditário em cima do quê? Em cima do conhecimento de negócio que o supervisor ele dá para os seus supervisores da sua equipe. Então, nesse exemplo aqui, o Pedro, que é um supervisor, trouxe a Maria, trouxe o João e trouxe a Márcia. Os 3 são... Não, melhor dizendo, o Pedro ele trouxe a Maria, que trouxe o João, que trouxe a Márcia. Os 3 são supervisores de primeira, segunda e terceira linha do Pedro. Tá certo? Então, a Herbalife vai remunerar o Pedro com 5% de toda a movimentação financeira que a Maria, que o João e que a Márcia tiveram na equipe deles e no negócio deles. E o que é interessante, a Herbalife só paga até o 3º nível. Por que só até o 3º nível? Para a conta matemática fechar. Porque se pagasse mais que o 3º nível, se tornaria o que a gente chama de pirâmide financeira, que existem muitas empresas no Brasil que se alastram, né, usando esse tipo usando um multinível para gerar esse tipo de problema, de pirâmides. Não é o caso da Herbalife. A Herbalife é uma empresa séria de 40 anos quase de mercado, que realmente se sustenta a partir das vendas, né, a partir das indicações. E existe a 4ª forma de ganho, que são os bônus. Os bônus eles vão de 2% a 7% em cima aí sim de toda a equipe, e eles são pagos a partir do momento que a pessoa ela consegue não só vender, mas consegue também recrutar novas pessoas, ensiná-las a vender, ensiná-las a recrutar. Nesse momento você atinge posições na Herbalife que te dão direito aos bônus. E os bônus, eles realmente, quando começam a ter do patamar ou maiores que os royalties, aí sim a gente pode falar que chegamos à independência financeira. E assim, a Herbalife ela tem mais de 20 ferramentas para desenvolvimento do negócio. Eu vou estar falando aqui para vocês apenas 2 dessas ferramentas, que são as ferramentas mais disseminadas hoje dentro da Herbalife, que é o Espaço Herbalife Nutrition e o acompanhamento de coaching. Vou falar um pouco do Espaço Herbalife Nutrition. O Espaço Herbalife Nutrition ele é um local onde as pessoas vêm para tomar os produtos, socializar e aprender sobre hábitos saudáveis de como melhorar a sua energia e forma física. É como se fosse uma espécie de uma franquia da Herbalife. Só que uma franquia, né? Eu até gosto de brincar como se fosse um Starbucks saudável, né? Que as pessoas vão realmente para consumir os produtos de maneira com qualidade. E por que o espaço é um jeito muito inteligente de se trabalhar? Porque no espaço, ele congrega todas essas 5 grandes tendências de conveniência e praticidade, né? Em termos de alimentos de fácil preparo, produtos em pequenas porções, produtos embalados para o consumo individual, produtos adequados para comer em trânsito e produtos adequados para consumo em diferentes lugares e situações. E com relação ao como desenvolver o negócio do Espaço Herbalife Nutrition, a gente tem duas metodologias de trabalho.
Primeiro, é um espaço caseiro, em que uma pessoa, por exemplo, que acabou de ter um filho, né, ela não tem uma inserção rápida no mercado de trabalho, ou então um tio que tem uma garagem parada e não está sendo utilizada, pode estar fazendo espaço caseiro, trazendo apenas os amigos, parentes, pessoas próximas da onde a pessoa mora, e ali ele vai servir 10 pessoas diariamente, por exemplo, tendo um lucro de R$8 por acesso, durante um mês útil, vai estar tirando de renda extra R$2.000 líquido. E o mais interessante é que dessa forma, a pessoa ela não está tendo custos, porque está sendo feito na própria casa. Ou então, se a pessoa estiver atendendo um pouco mais, como a gente vê vários espaços, né, com 25 pessoas diárias, um lucro líquido de R$5.000. E existe uma outra forma chamada espaço comercial, e nesse espaço comercial, a pessoa que quer trabalhar um pouco de maneira mais profissional, tendo 50 acessos diários, né, com um mês útil, pode estar lucrando R$10.000 somente com copo, somente com venda de shakes, pudins ou produtos dentro do próprio espaço. Sendo que isso daí a gente sabe muito bem que, com certeza, acaba multiplicando. Justamente por quê? Porque dentro de um negócio, de um espaço, você também vai vender produtos fechados, vai realmente ter pessoas que vão se interessar pelo teu negócio, vai ter recrutamento e tudo mais. Então, é um jeito de você, muito fácil, de você realmente ter um lucro já imediato, um lucro já rápido, somente com produtos fracionados. Existe um outro tipo de trabalho chamado acompanhamento de coaching, e o acompanhamento de coaching, ele trabalha numa mega tendência que é a seguinte: hoje as pessoas, quando querem perder peso ou quando querem ganhar massa muscular, elas realmente fazem duas coisas. Quando a pessoa quer perder peso, ou ela, né, fecha a boca, e a pessoa que quer ganhar massa come pra caramba, ou então, nos dois casos, né, a pessoa ela acaba se matando na academia. E a gente sabe muito bem, né, isso daí ao longo de quase 40 anos já de negócio da Herbalife, já se sabe que ou uma ou outra situação não resolve o problema da pessoa. Justamente por quê? Porque falta uma sequência de atividades que a pessoa tem que colocar na rotina dela que realmente vão fazer com que o resultado dela venha. E essas atividades são o quê? Realmente ter uma rotina alimentar, ter um acompanhamento, ter um treino, ter alguém para lhe acompanhar, lhe tirar dúvidas em relação à alimentação, em relação à suplementação, em relação ao estilo de vida ativo e saudável. E todos esses passos, a Herbalife acabou congregando nesse acompanhamento de coach. E hoje se tornou muito fácil para um consultor que inicia no negócio poder trabalhar com essa ferramenta, justamente porque já está tudo pronto, inclusive podendo fazer de maneira presencial ou de maneira online. Então, as modalidades de coach presencial online fica a critério das pessoas, né, que começam a fazer. Pode ser feito do trabalho que é mais interessante em termo parcial ou integral. No caso presencial, você pode estar utilizando lista de amigos e conhecidos. No caso do online, uso da mídia social, do marketing digital para estar desenvolvendo o teu negócio. E no presencial, você pode inclusive usar o espaço seu ou do seu patrocinador que lhe trouxe para o negócio como uma plataforma de coworking, né? Não necessariamente tendo espaço para trabalho. E no caso online, você pode desenvolver em qualquer lugar com ponto de acesso à internet. Então, é um projeto muito inteligente porque facilita e é uma ferramenta que a pessoa pode estar fazendo de qualquer uma das maneiras. E os lucros que o Effective Coaching, o acompanhamento de coaching, ele acaba trazendo, são muito bacanas, né? A gente hoje vê que uma pessoa que faz uma venda, né, de um programa básico, hoje tem um lucro de R$940. Fazendo uma venda por mês, uma venda por semana, você vai ter 4 clientes te dando um lucro de R$3.760. Se você fizer uma venda de um programa completo, né, você vai poder ter um lucro de até R$5.680, fazendo uma venda por semana. Isso que é mais interessante, porque se a gente fala com pessoas que trabalham no ramo de vendas e fala para ele, você vai poder fazer uma venda por semana e ter mais de R$5.000 de lucro, de resultado financeiro no fim do mês, a pessoa até assusta, fala, se eu falar isso para o meu chefe, eu sou mandado embora, justamente porque não é uma realidade, né, do mercado. Mas junto com a Herbalife a gente consegue dar essa possibilidade para as pessoas. E uma coisa que a Herbalife ela nos traz, e aí realmente eu acho incrível dessa companhia, porque no Brasil a impressão que eu tenho é que cada vez mais a Herbalife ama esse país, e ela trouxe uma oportunidade que surgiu nos Estados Unidos, que o segundo país que foi adotado, dentre os 96 países que a Herbalife hoje se encontra, foi o chamado cliente premium. E o que é o cliente premium? É uma possibilidade de você ter um cliente fiel que compra os produtos mensalmente diretamente da
Herbalife com vários, ela criou uma oportunidade de estar acompanhando os nossos clientes juntamente conosco, facilitando o nosso trabalho e fazendo com que esse cliente se torne um cliente fiel, ou seja, que compra mensalmente. E isso nos traz todos aqueles benefícios em relação a lucros no atacado e lucros de royalties. Então, essa é a grande sacada que a Herbalife entregou para nós. Então, vamos entender um pouquinho bem simplesmente. Se você é uma pessoa que trabalha, né, seja com a Espaço Herbalife Nutrition, ou seja com o Effective Coach, ou seja com qualquer uma das 20 ferramentas que a Herbalife hoje tem, e você tem 50 clientes fiéis, e você não precisa fazer 50 clientes fiéis no mês, você pode fazer paulatinamente ao longo do tempo e ir acumulando esses clientes. No momento que você tiver 50 clientes que comprem recursivamente da Herbalife, você vai ter R$5.000 de lucro. E se você traz 5 pessoas que entendem o plano de negócio e cada um deles tem 25 clientes premium, entre royalties e lucro no atacado, você vai estar tirando aí em torno de R$2.500 de equipe, dando um total de R$7.500 de lucro. E se você conseguir fazer com que esses seus consultores dupliquem o negócio deles, trazendo cada um deles somente um novo consultor que realmente faz o trabalho da maneira correta, e você vai ter cada um desses seus 10 consultores com 25 clientes premium cada, você está tirando ao todo R$10.000 de lucro líquido. Então, realmente, é um plano de negócio muito interessante que a Herbalife nos trouxe, e a expansão desse negócio, ela continua. Então, o que a gente está fazendo hoje no Brasil é justamente isso. A gente está criando pequenas franquias, seja através do Espaço Herbalife, seja através de pessoas que desenvolvem o negócio do Effective Coach ao redor do Brasil, ao redor do mundo, e isso realmente é o que está tornando essa Herbalife hoje em dia explosiva dentro do nosso mercado nacional. E só para ter uma ideia, em relação a faturamentos, uma pessoa que hoje está no nível de equipe de expansão global, nível GET, que é o meu nível atual da companhia, que tem 8 clientes premium, 8 pessoas, né, da equipe que desenvolve o negócio, cada uma delas com 25 clientes premium duplicados, você vai ter uma média de faturamento aí de R$80.000 e uma comissão aí de 7% em cima desse faturamento. Se você é um milionário com 32 consultores, que cada um deles vai ter 25 clientes premium, você vai ter uma média de faturamento de R$320.000. Se você é um presidente da companhia com 80 consultores que tem 25 clientes premium, isso daí sempre reforço. São clientes fiéis que ao longo do tempo você vai acumulando, certo? Não precisa fazer todos numa única vez. Você vai ter um faturamento de R$800.000. Então, a gente começa a entender a grandiosidade que esse negócio ele está e por que ele está tão explosivo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa escada do sucesso, né, que é o plano de marketing, um plano de carreira dentro da Herbalife. E para falar um pouquinho sobre como está esse plano, como está sendo desenvolvido esse negócio, eu vou chamar algumas pessoas, né, aqui que estão nessa apresentação para falar um pouquinho sobre o que elas estão fazendo, né? Um pouquinho sobre como que elas começaram, o que elas estão fazendo e qual que foi o faturamento que elas estão tendo dentro desse negócio. A primeira pessoa que eu vou chamar aqui é um cara que está tendo um crescimento incrível, né? Já está tendo realmente algumas vendas iniciais, está muito entusiasmado, que é o nosso amigo aqui, o Álvaro Castro. Eu vou deixar o microfone aberto aí para você, Álvaro. Vamos ver se você consegue falar. Está me ouvindo, Álvaro? Estou ouvindo. Beleza. Álvaro, fala um pouquinho aí da onde que você está desenvolvendo esse negócio, né? A gente está aqui em São José dos Campos, eu estou falando de São José, de onde que você está falando, e falar um pouquinho como é que foi essas 2 semanas aí, últimas semanas que você está no trabalho. Opa, está ouvindo aí? Tranquilo? Pô. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Álvaro, como o Tarcísio disse aí. Estou falando de Brasília, tenho 25 anos, sou militar, minha profissão original. Conheci a Herbalife aí pela minha esposa, ela consumiu o produto. Nesse momento eu fui lá e conheci mais sobre a Herbalife, já tinha visto uma vez antes, não entendia muito bem e achei legal. Gostei do produto, vi que o negócio tinha bastante potencial e conforme o Tarcísio está mostrando, é um processo de alavancagem que com certeza teria muito mais sucesso que sendo militar. E resolvi entrar no negócio. Hoje fazem 2 semanas que eu estou no negócio, 2 a 3 semanas. De faturamento aí, já tenho
em base média aí de 5 a 6 mil. Foi um processo muito rápido, quase praticamente aí um cliente por dia. E de resultado com os produtos que eu estou tendo, em 2 semanas eu mantive meu peso, porém reduz 2% de gordura. Então, dá para ver que foi somente ganho de massa muscular. Estou muito feliz e agora também estou passando tudo que eu tenho aí, estou aprendendo para outras pessoas, porque realmente é puro desenvolvimento pessoal e o que agrega para mim de bom eu quero passar para outras pessoas também, mostrar que elas também podem fazer. Show, Álvaro, muito bacana, realmente, né? Um resultado incrível. E vocês veem, né, como é que o negócio ele não só se desenvolve rapidamente, mas também a pessoa logo que ela inicia no negócio e ela entende a filosofia da empresa, ela realmente ela tem a oportunidade de desfrutar. Muito bacana. Eu vou falar agora com outro cara que trabalha aqui em São José dos Campos, carioca, mas está aqui em São José, meu amigo Lucas Azevedo. Fala um pouquinho aí da tua história com os produtos, história com o negócio. Boa noite a todos, meu nome é Lucas, como o Tarcísio falou, eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente moro em São José, desenvolvo com essa equipe sensacional aqui, que está sempre me ajudando. De formação, né, estou terminando minha graduação em Engenharia Civil, aqui pelo ITA também, assim como o Tarcísio. Eu sou aspirante da Força Aérea também, então sou militar, né, já tenho uma renda e estabilidade em relação a isso. Eu conheci a Herbalife através do meu amigo, que é também patrocinador do Álvaro aí, que é o Alex, lá de Brasília. E eu entrei inicialmente pelo negócio, né? É, eu entrei já... Quando eu enxerguei o plano de marketing, eu rapidamente quis me posicionar como um supervisor, porque eu entendi que era a melhor posição que me traria os maiores conhecimentos e maior perspectiva de ganho. Eu sou investidor da Bolsa de Valores, então a independência financeira sempre foi um sonho meu. O potencial de poder construir uma renda passiva, ou seja, eu vou trabalhar no início para futuramente eu poder construir uma renda que não dependa tanto do meu trabalho. E isso me fez enxergar o plano de negócio de forma muito positiva. Eu entrei de cabeça nesse negócio, como eu falei, já quis virar o supervisor de cara. Na minha primeira semana eu tive um faturamento de R$ 8.000 e finalizei o primeiro mês de trabalho com 25 mil de faturamento. Tem oscilado em torno de 20 mil de faturamento aí por mês, tá? Já ganhei férias, né? O Tarcísio comentou de férias para 2 pessoas no resort incrível, Ilha de Comandatuba, para mim, para minha mãe. E assim, apesar de eu ter entrado pelo negócio, não por ser um cliente, é inevitável a gente não se apaixonar pelos produtos, né? Eu não tinha um desejo de mudar minha composição corporal, nem perder peso, nem ganhar peso, mas para quem me conhece sabe que eu sou atleta de CrossFit, então eu utilizei os produtos para melhorar a minha performance e desempenho. Eu tinha muita dificuldade de conciliar os meus treinos com minha alimentação, com minha rotina aqui na Força Aérea, de estudante de engenharia. Eu tinha muitas dores, etc. E os produtos vieram, assim, de forma sensacional, melhorando o meu resultado. Meu técnico já me elogiou, eu já estou melhorando alguns tempos meus, eu estou bem animado com esse negócio. E quando a gente conhece algo bom, rapidamente a gente quer passar isso para os nossos amigos, para os nossos familiares, para mostrar oportunidades também. E eu tenho certeza que é só o início, né? Eu já estou no nível de equipe mundial aí, que vocês podem ver na escadinha. Em apenas 6 meses de negócio, foi bem rápido, assim. Eu realmente não esperava, mas quando a gente realmente foca e dá o nosso melhor, as coisas vêm. E espero que todos vocês aproveitem a oportunidade. Valeu! Show, muito bom, muito bacana, Lucas. Obrigado pelo teu depoimento. E eu vou chamar outro cara também de longe, né? Esse daí eu tenho... a gente brinca, né? A gente sempre tem um carinho especial pelas nossas primeiras linhas, né? Não que eu não tenha carinho por todos também, mas o meu amigo que foi o primeiro que foi para fora, né, aqui de São José, que realmente está despontando esse negócio, meu amigo Alex Neto. Fala um pouquinho da tua história aqui. Estão me ouvindo direitinho aí? Sim, estão ouvindo. Bom, boa noite, meu nome é Alex, tenho 22 anos. Como o Tarcísio falou, eu estudei com ele em São José, mas vim para Brasília, né? Então, estou desenvolvendo longe esse negócio. Mas no mercado tradicional, sou militar engenheiro, por isso que eu vim para Brasília, formei no ITA ano passado aí. Conheci a Herbalife através dele como cliente, na verdade, né? Ele me ofereceu um acompanhamento. Fiz o acompanhamento com ele junto com os produtos durante 3 meses, tive um resultado que eu nunca tinha tido, né? 11 quilos de gordura que eu perdi, mas me sentindo bem, me sentindo disposto e principalmente de forma muito simples, né? Que é o que o produto oferece para a gente. E aí, nesse momento que eu tive esse resultado, o Tarcísio disse que eu poderia estar utilizando os produtos com desconto
e melhor ainda, levando essa nutrição para outras pessoas. Eu já queria que minha mãe utilizasse, meu pai utilizasse, então tipo, queria que todo mundo estivesse usando isso, né? E eu me apresento. Nesse momento eu me cadastrei como consultor, né? Meus primeiros clientes, como eu falei, foram minha mãe, 2 colegas da faculdade que também já tiveram um resultado excelente aí. E então me posicionei como supervisor da empresa, não para ter um desconto, acesso aos royalties, mas principalmente para eu poder ir no evento chamado Final de Semana de Liderança, onde foi de fato uma mudança assim para mim. Eu vi o tamanho do negócio, né, lá, e eu vi que eu poderia realmente alavancar os meus ganhos, nada comparado com o militar, né, com o meio militar, onde seria impossível estar tendo renda passiva ali no tanto que dá para ter na Herbalife. E hoje eu entendo que realmente esse é um negócio que eu quero levar para a minha vida, né, no futuro, principalmente. Então hoje eu estou completando aí, hoje eu completo 9 meses de negócio, uma média de faturamento de 60 mil, aproximadamente 65 mil, né, e principalmente 2 viagens com tudo pago para mim, para minha esposa, minha filha, uma na Bahia, outra no Caribe, e eu tenho certeza que é só o começo. Show, muito bom mesmo aqui. Parabéns. E assim, a gente falou, mostrou alguns resultados de pessoas, a maioria deles homens, não significa que esse negócio seja só para homens, e por isso que eu vou chamar aqui algumas amigas minhas, né, para falar e que realmente também estão se despontando até em outros patamares maiores, que são um pouquinho das mulheres, essas daí realmente são a força desse negócio. E para começar, chamar aqui a Célia. Célia, fala um pouquinho de onde você está falando, como é que você começou nesse negócio. Tenta colocar teu microfone aí no... Isso, agora estou te ouvindo. Boa noite, pessoal. A minha tela é um pouco caidinha, porque esse aqui está com probleminha, mas os outros computadores estão sendo usados no momento. Mas está dando para ver direitinho. Parabéns a todos, né, que está desenvolvendo um trabalho brilhante. Comigo não foi diferente. Há 13 anos atrás, eu não estava à procura de nada, e eu conheci a Herbalife através de um advogado muito insistente. Eu era uma workaholic, trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite, tinha uma corretora de plano de saúde em Niterói, e já tinha construído um patrimônio, mais ou menos de 1 milhão. E eu não estava à procura de dinheiro, não queria nada, mas na época eu me encontrava muito cansada, estressada, e por muita insistência eu fui a uma apresentação chamada, né, de Coquetel de Negócios, e lá, quando eu assisti a apresentação assim, dessa forma brilhante, como o Tarcísio está apresentando aqui, uma pessoa também fez essa apresentação, e eu fiquei encantada com o plano de marketing, adorei tudo que eu vi, achava que eu não precisava perder peso, mas comecei a utilizar os produtos, e em uma semana eu ganhei muita energia, muita disposição, e fui parar num final de semana de liderança para conhecer melhor a companhia, e lá eu decidi que nunca mais eu sairia desse negócio, né? Eu eliminei 7 quilos apenas, mas foi assim, uma mudança brutal na minha saúde, na minha energia, na minha disposição. No meu primeiro mês eu fiz R$ 1.200 de renda extra, né? E há mais de 6 anos eu ganho acima dos R$ 10.000 líquidos só com o meu trabalho de vendas numa plataforma chamada Espaço de Vida Saudável, mas a gente tem outras formas de ganhos, que são os royalties, que são os bônus, né? E assim, é incrível, cada dia que passa a gente se apaixona mais por esse negócio chamado Herbalife, né? Então, sejam bem-vindos todos que queiram conhecer um pouco melhor. Eu convido a estar com a gente num final de semana de liderança, que lá realmente você vai conhecer a empresa do tamanho que ela é. Tá? Muito obrigada a todos e sucesso. Muito bom, Célia. E agora, para finalizar a nossa apresentação em termos de depoimento, vou chamar a minha amiga, minha presidente, né, presidente favorita, falar um pouquinho sobre a tua história. Fala um pouquinho mais aí, Agnes. Boa noite a todos. Eu me chamo Agnes Castro. Eu conheci a Herbalife há 17 anos atrás, conheci através do Calico, que hoje é meu sócio de negócios, e na época nós tínhamos 2 salões de beleza,
quando o Calico estava com 17 quilos acima do peso, e foi para um evento de cabeleireiros e lá conheceu uma pessoa, e essa pessoa falou que trabalhava com Herbalife. E aí ele começou a usar os produtos, em 3 meses perdeu 17 quilos, e o nosso círculo de influência quis saber o que ele estava fazendo. Naquela época não existia espaço vida saudável, não existia nenhuma ferramenta a não ser usar os produtos, ter resultado e falar com as pessoas. Em 3 meses ele perdeu 17 quilos, as pessoas começaram a perguntar o que ele estava usando, e ele começou a indicar o Rui Lopes para a venda de produtos para essas pessoas. Nessas indicações, a gente viu que tinha negócio por trás dos produtos, então ele foi até a casa do Rui, e o Rui explicou exatamente esse plano de marketing que o Tarcísio explicou aqui hoje, e o Calico se cadastrou, se tornou um supervisor, porque ia acontecer um fim de semana de liderança, e ele precisava se qualificar para estar lá, e no seu primeiro mês ele fez R$ 677 de renda extra. Naquele momento, esses R$ 677 não mexeu no nosso orçamento, mas pagou os produtos que ele utilizava, e ele ainda colocou um lucro no bolso. Depois começou a fazer uma média de R$ 1.000, foi quando ele me mostrou a oportunidade. Na época eu não tinha visualizado para mim, porque eu trabalhava 14 horas por dia, tinha uma filha de 2 anos e achava que não tinha tempo para fazer uma outra coisa. Então eu não quis saber da Herbalife, mas quando ele começou a fazer uma média de R$ 1.000, me chamou a atenção. E aí eu fui parar dentro de um STS, e dentro desse STS eu vi muitas histórias. E as histórias que me chamaram a atenção, lógico, que foram as mulheres no palco, falando que trabalhavam a partir de casa, que tinham tempo de cuidar dos seus filhos. E aí eu resolvi, então, fazer Herbalife junto com o Calico. Participei de um fim de semana de liderança para entender melhor o que era a empresa Herbalife. E lá eu tomei a decisão, quando a gente voltou, a gente começou a fazer junto. Durante 3 anos a gente fez paralelo ao salão. Depois de 3 anos, a gente tomou a decisão de fechar o salão e só ficar com a Herbalife. Hoje tem 17 anos, né? Então tem 13 anos que a gente só faz Herbalife. A gente está na equipe de presidentes. E no último mês, mais de R$ 50 mil. Muito obrigada, Herbalife. Muito show mesmo. Realmente a Herbalife é incrível. E para falar um pouquinho, né? A Agnes já concluiu de maneira... total, realmente muito boa, sobre o que é a história, como é que ela conheceu a Herbalife e tudo mais. E eu, para falar um pouquinho também da minha história, né, eu até pontuei até aquela questão do cheque de R$102, né? Então, quando eu conheci a Herbalife, no primeiro mês, eu tive um faturamento já de R$5.500, e nesse mês já me deu, isso em tempo parcial também me deu uma certeza de que o negócio ele poderia ser alavancável, e ali eu comecei a desenvolver o negócio em tempo parcial, e em apenas 9 meses eu cheguei à equipe de expansão global, que vocês podem ver aqui nessa escadinha, na equipe Get, com faturamento, né, no faturamento médio dos últimos meses, acima de R$70 mil. E, assim, estou muito entusiasmado com o que está acontecendo com a nossa equipe, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, e a gente só tende a crescer. E por que eles falaram tanto em relação à questão da supervisão, em relação a terem se tornado supervisores rápido, né? Justamente porque a supervisão é a maneira mais vantajosa de você começar um negócio. Justamente porque você vai ter o máximo lucro no varejo, né? Então, 50% de desconto te dá um lucro aí no varejo de a quase 100%, né, em relação à venda. Você vai ter o máxima diferença no atacado, que é uma das outras formas de ganho, de até 25%, e você vai ter acesso aos royalties, que somente a partir de um supervisor se tem, que é de 5% até o 3º nível, além de poder ser elegível para eventos regionais, como foi falado, né, esse fim de semana de liderança, que é realmente um evento incrível, né, que é um evento semi-corporativo que a Herbalife ela tem hoje em dia, em que você vai ter a visão completa do que a Herbalife é, e converse com a pessoa que lhe convidou, porque vocês têm a oportunidade gigantesca de ainda nesse mês vocês estarem se qualificando, né, para poder participar desse evento, eventos corporativos e inclusive as viagens de incentivo, que nem a viagem que eu e boa parte da minha equipe, que está realmente crescendo, já ganhou, que é a viagem da Ilha de Comandatuba no ano que vem. Então, eu já ganhei a viagem para mim, para mais uma pessoa, né? E realmente é incrível que essa empresa ela nos entrega, né? 5 dias e 4 noites num resort extremamente espetacular,
né, com tudo incluso. E um supervisor, para você iniciar com os supervisores, você tem que começar da maneira mais simples, que é se cadastrar, né? Realmente o primeiro passo é se cadastrar. E a Herbalife ela é incrível, né? Com apenas R$ 297 do cadastro, e esse kit de cadastro ele vai incluso não só produtos para você poder já ter o teu primeiro resultado pessoal, já tem material para você poder conhecer a empresa, já tem um site de pessoal de treinamento, um site pessoal de compra dos produtos, de administração e um site pessoal de acompanhamento do teu negócio, fora os treinamentos locais, treinamentos online que a gente disponibiliza para você estar iniciando o teu negócio e principalmente você vai ter acesso ao convite de um grande evento, como a própria Agnes falou, o tal do STS, né? Um grande evento que acontece regionalmente. E uma coisa que a gente sabe é que todo mundo que começa, né, às vezes fica com aquele pé atrás, será que eu devo dar o próximo passo? Será que eu devo começar realmente? Então a Herbalife ela também é incrível nesse aspecto, né? Ela é uma das poucas empresas que ela tem uma garantia, que a gente chama de garantia padrão ouro, né? Então, a garantia padrão ouro da Herbalife faz com que qualquer compra de produtos da Herbalife, inclusive do kit, se você se arrepender do negócio, se você falar, isso daqui não é para mim, eu acho que realmente eu não deveria ter entrado nesse negócio, você escreve uma carta de próprio punho dizendo que você não se contentou com o resultado do teu negócio, a Herbalife ela te reembolsa com todo o valor que você pagou, inclusive no frete e nos impostos. Então, somente a Herbalife para te dar essa oportunidade, essa opção. E assim, o que eu falo que é incrível também, né? As pessoas às vezes não entendem da grandiosidade, mas que a Herbalife é o único lugar no mundo em que você vai entrar no negócio e você vai poder parcelar um negócio, né? Então não é parcelamento somente de compra, mas realmente é parcelamento do teu negócio. A Herbalife ela está dando uma oportunidade somente até amanhã. Então converse com a pessoa que ele convidou para essa apresentação. Somente até amanhã a Herbalife está te dando a oportunidade de poder parcelar em até 5 vezes sem juros. Então até o fim desse mês, no caso, até o fim desse mês, até 5 vezes sem juros. O pedido para completar a tua supervisão. Então, da minha parte é tudo. Chegamos ao final, né? Agora com você. Se você escolher usufruir pessoalmente da oportunidade apresentada, converse com a pessoa que lhe convidou para você saber qual que é o próximo passo. E se você realmente acha, não, eu quero apresentar pessoas, né? Eu visualizei uma pessoa que pode ter o perfil procurado, também converse com a pessoa que lhe apresentou essa oportunidade, que lhe chamou para essa apresentação. Da minha parte é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de poderem estar aqui hoje conosco e agradeço realmente a presença de cada um de vocês e tomem a melhor ação, né? Espero vocês no topo. Um abraço e até mais.